Então você pergunta para a pessoa assim, o que você pensa para o futuro? Ela não tem um planejamento claro porque a vida dela é trabalhar. Tem pessoas até que respondem, eu já respondi isso. Uma pessoa, meu cunhado, não pessoa não, meu cunhado uma vez chegou para mim há muitos anos atrás, eu era escravo do meu trabalho, e falou assim, cara, como é que você pensa, o que você pensa em fazer quando você tiver com seus 50, 60 anos? Eu falei assim para ele, se eu tiver com saúde, Deus me der saúde até lá, eu vou continuar trabalhando na empresa que eu tô. Aí ele, não acredito. Eu falei, é. E na minha cabeça estava tudo certo. Eu não percebi o que eu estava falando porque eu era literalmente escravo daquilo. Então, você não consegue planejar um futuro, você não sabe mais ou menos em que momento da sua vida que você vai começar a desacelerar um pouco e vai se dedicar para você poder usufruir de tantos anos de trabalho. O futuro para você é incerto, você nem se preocupa porque na sua cabeça você fala o seguinte, eu só preciso trabalhar, estou na fase de trabalhar. É só isso. Característica de uma pessoa que é escrava do trabalho. Outra característica também é você possui crenças e gatilhos pela sua criação, pelo seu filtro mental. Então, na realidade, você começou fazendo o quê? Você, pela criação que você teve, exemplo, se seu pai te ensinou isso, que na vida você tem que trabalhar, e tem que trabalhar muito, então para você não tem outro caminho, não tem sentido outras coisas, porque você aprendeu que na vida você tem que trabalhar e tem que trabalhar muito. Pelo seu filtro mental, pelas coisas que você aprendeu, pelas coisas que você veio adquirindo com o tempo, a visão que você tem daquilo. E além disso, tem pessoas que elas atrelam o trabalho a coisas negativas, ela atrela o trabalho a coisa ruim, ela atrela o trabalho à luta, à batalha, à sobrevivência. Estou indo para a guerra. Se você tem esse pensamento negativo com relação ao seu trabalho, olha só, deixa eu te falar algo. Se você tem um pensamento negativo com relação ao trabalho, deixa eu te explicar algo. Antes, deixa eu só ver quem é que tem esse pensamento. Coloca aqui se você atrela o trabalho a coisa ruim. Coisa ruim que eu falo o seguinte, Cleide, se eu pudesse eu não trabalhava. Escreve para mim se você tem essa leitura de que o trabalho é um peso, de que o trabalho é uma luta, de que o trabalho é como se fosse uma guerra, de que o trabalho você está indo para a batalha. Se você tem esse pensamento, escreve aqui, Cleiton, eu aprendi assim. Escreve aqui para mim nos comentários. Eu aprendi assim, que trabalho é um grande desafio. Olha o problema que você vai ter na sua vida se você pensa assim, eu vou te explicar. Uma das certezas que nós temos na vida é que nós temos que trabalhar. Não tem outra. Você vai trabalhar. A não ser que você tenha nascido realmente em um berço de luxo, vamos dizer assim, fora isso, você literalmente vai ter que trabalhar. Perfeito. E se você atrela o trabalho a coisa ruim, imagine como vai ser sua vida. Dificilmente você vai ter uma vida tranquila. Dificilmente você vai ter uma vida saudável nas suas emoções. Dificilmente você vai ter uma vida equilibrada, porque uma das certezas que você tem na vida é que você vai trabalhar e você atrela o trabalho a coisa ruim, a sua vida vai ser muito pesada. A sua vida vai ser muito desgastante para você. Então é importante você ter esse entendimento. Cleiton, perfeito. Você trouxe para mim características, eu me identifiquei com algumas, não com todas, mas tem algumas que você colocou aí que realmente faz sentido. Como que eu faço para me libertar disso? Como que eu faço para me livrar disso? Porque eu não tinha noção do quanto eu era escravo do meu trabalho. Entendeu? Então eu preciso que você me ajude nisso. Tá bom, eu anotei aqui algumas coisas que você pode fazer, que vão te ajudar a se libertar dessa escravidão. Te ajudar a se libertar da escravidão não quer dizer que você não vai trabalhar. Não quer dizer que você vai ficar sem fazer nada, mas você vai olhar de uma maneira diferente para o seu trabalho a partir de agora, ok? Vamos lá então. O que você pode fazer que vai te ajudar com isso? Primeiro ponto aqui que eu quero que você anote. Você precisa definir e entender o que realmente é importante para você na vida. O que realmente é importante na vida? Porque olha só, o trabalho é importante? Mas o trabalho não pode ser a nossa primeira prioridade. Então você tem Deus sendo sua primeira prioridade, você tem a família e depois vem o trabalho. Se você inverte essa ordem, se você não tem Deus como prioridade na sua vida, depois a família como prioridade na sua vida, depois o seu trabalho, você vai se perder. A maioria das pessoas faz o contrário. A segunda prioridade da vida dela é o trabalho e a família vem depois. Tanto que o quanto você na sua mente você se organiza e se prepara para algo da sua família, ou você se organiza e se prepara para algo do seu trabalho.
Se você tiver marcado algo com a sua família e de repente surge uma suposta reunião no seu trabalho, você consegue falar, olha, eu já marquei o compromisso com a minha família, eu não posso desmarcar, ou você explica para a família que você tem que cancelar porque você tem que ir para a reunião? Eu entendo que existem reuniões que são importantes, eu sei disso. Gente, o que eu estou falando aqui, eu era literalmente um escravo do trabalho. Então eu não estou falando o que eu acho, não, estou falando o que eu vivia. Eu sei como era a minha rotina. Só para vocês entenderem o nível de escravidão de trabalho que eu tinha, eu trabalhei 8 anos seguidos numa empresa que eu trabalhei, onde as minhas férias eu tirava trabalhando. Eu não tirei férias. Eu trabalhei 8 anos assim, ó, seguido, tranquilo. Como é que você aguentou? Eu era novo, não tinha nem noção do que eu estava fazendo. E trabalhava ainda de domingo a domingo, porque era vendas. Na minha cabeça, quanto mais tempo eu tivesse na loja, mais eu vendia. Então eu entrava cedo e saía tarde. Praticamente de domingo a domingo. Folgava um domingo no mês. O restante, trabalhando. Na minha cabeça era o seguinte, pela escravidão que eu tinha. Eu sou novo, eu tenho que trabalhar agora. Então eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mais rápido as coisas iam acontecer. E não foi assim. Pelo contrário, trouxe alguns impactos sim na minha vida, na minha família, por essa escravidão que eu carregava. Por isso que eu não estou falando aqui o que eu acho, não, estou falando aqui o que eu vivi. Eu identifico, quando eu bato o olho, eu sei se a pessoa é escrava do trabalho ou não, as coisas que ela fala, a mentalidade que ela tem, porque essa era a mentalidade que eu tinha. Então, o que é importante para você? Você precisa definir. E quando você tem clareza do que é importante para você, fica mais fácil você se posicionar. Eu não estou falando que você vai deixar de trabalhar, não estou falando aqui que você vai... Não é isso. Mas espera aí, gente, tudo tem um limite. Vamos trabalhar? Vamos. Mas existem alguns limites, sim, na nossa vida que devemos seguir. Então isso aqui você precisa entender, isso aqui é importante para você. Okay? Defina o que é importante para você. Vou te dar um exemplo. Vou pegar um pouco mais pesado agora. Seu trabalho é importante, não é? Tá bom, se você perdesse a sua família, e aí, qual é a importância que o seu trabalho tem? Porque era isso que eu fazia. A história que eu contava para mim era o seguinte, eu trabalho muito para dar um conforto maior para minha família, por isso que eu me dedico tanto. Era isso que eu falava para mim. Então eu me dedico muito aqui, me dedico muito ao trabalho, porque através dessa dedicação eu dou um conforto maior para minha família. Eu queria cobrir a ausência com presentes, e não existe isso. O seu filho ele quer presença, ele não quer presente. Claro que ele gosta quando ele ganha presente. Mas eu cometi muito esse erro. Eu achava que dar presentes caros para os meus filhos supria a minha ausência de trabalhar da maneira como eu trabalhava. Então, eu preciso que você entenda isso. Então, a família é a prioridade. A família é o projeto mais importante que você tem na sua vida. A família é o que você realmente tem de valor na sua vida. Isso não quer dizer que você vai deixar de trabalhar. Mas quando você tem clareza do que realmente você tem de valor, do que você tem de importante, fica mais fácil para você tomar algumas decisões. Isso aqui eu preciso que você entenda. Exemplo, a sua saúde. Quanto você prioriza a sua saúde? Deixa eu te fazer uma pergunta. O trabalho é importante, não é? Tá bom. Se você ficar doente, você consegue trabalhar? O trabalho é importante sim, mas cuidar da saúde também. O quanto eu cuido da minha saúde, o quanto eu não cuido, porque a minha desculpa é que não, mas eu preciso trabalhar. Então são pontos aqui que eu preciso que você reflita. Você realmente é escravo e assume, ou você é aquele escravo que não assume igual eu era? Eu era escravo e eu não assumia que eu era. Eu achava que eu tinha um controle. Não, tá tranquilo, a hora que eu quiser descansar. Eu programei a minha mente para trabalhar esse período. Eu era assim. Eu era um dos piores ignorantes que tinha, vamos dizer assim. Porque eu era o cego. Mas eu era o cego, não aquele cego que eu não queria enxergar. Eu era o cego que eu não sabia que eu era cego. Então eu era esse nível, só para você entender. Por isso eu demorei tanto para cair algumas fichas, para trabalhar algumas coisas na minha vida. Entendeu? O quanto você investe no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Se você tiver que ficar 40 minutos a mais no seu trabalho, ou sair 40 minutos mais cedo para ler um livro, para investir em você, para assistir um vídeo. Exemplo, quando você está assistindo aqui o Conectando com Inteligência, você está concentrado aqui ou você está assistindo e fazendo outras coisas? Isso daqui também é importante. Inclusive, eu vou mudar o horário do Conectando com Inteligência a partir do dia 1º de setembro. Vou mudar toda a programação do YouTube. Os vídeos vão começar a ficar disponíveis de manhã. Sabe por quê? Porque eu sei que de manhã o nível de retenção é maior. Então, muita gente acompanha ali o Mentorcast Conectando no Spotify, mas também vai ter a opção de 7 horas da manhã já ter o vídeo, se a pessoa quiser assistir. Você tem o dia inteiro para assistir.
É a mesma coisa, à noite você tinha um outro dia para assistir, mas não, agora toda a nossa programação de manhã, e aí você tem o dia para assistir, por quê? Porque à noite eu vou voltar a fazer as lives no Instagram, devo começar a fazer lives no TikTok. Eu não vou fazer todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana a gente vai estar fazendo uma live, porque eu entendi que a live existe uma proximidade maior. Ali você pergunta, eu já te respondo, uma direção, uma dúvida, e eu sinto falta disso, eu sinto falta desse contato. Então ali eu vejo nomes, eu reconheço algumas pessoas que estão sempre comigo ali no dia a dia. Eu faço isso também no YouTube, no próprio Instagram, mas eu vou mudar a programação por isso, porque eu quero voltar a fazer as lives à noite. Eu quero voltar a ter essa proximidade com vocês, ok? Então, um dos pontos para você se libertar da escravidão é definir o que realmente é importante para você. Outra coisa, avalie quanto tempo você fica pensando realmente em trabalho, principalmente quando você está fora dele. O trabalho ocupa quantas horas do seu dia? Vamos falar de CLT? A CLT você trabalha 8 horas e 20. Mas quantas horas realmente você trabalha? 12 horas? Você acha isso normal? 10 horas? 14 horas? Você acha isso normal? É para você refletir. Porque olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Quando eu achava que me dedicar ao trabalho, trabalhar da maneira como eu fazia, traria um conforto maior para minha família. Sim, trouxe. Mas tem coisas que você não recupera mais. O tempo é uma delas. E graças a Deus, apesar de eu ter perdido alguns momentos, eu sempre fui muito próximo aos meus filhos, eu sempre fui um pai presente. Quem pagava mais essa conta era a Luciana, então eu era um pai presente, mas era um marido ausente. Hoje nós temos uma outra qualidade de vida no nosso casamento, porque o entendimento chegou, então hoje eu tenho uma outra leitura. Então assim, apesar desse período que eu poderia ter aproveitado mais, ou dessa questão da ausência no casamento, eu não consigo mais recuperar esse tempo. O máximo que eu consigo hoje é aproveitar a fase. Então, exemplo, não foi o meu caso, mas se você perdeu a infância do seu filho, se você não acompanhou a infância dele, não tem o que você fazer, você não vai voltar. Não tem como você acompanhar mais. O máximo que você vai conseguir fazer é acompanhar a adolescência. O problema é que se você era um pai presente ou uma mãe... Desculpa, se você era um pai ausente ou uma mãe ausente, na adolescência já tem impacto emocional aí. Por mais que você queira estar próximo, seu filho não vai querer, porque na cabeça dele você sempre foi ausente. E olha só, na sua cabeça, a história que você contava para você estava dando o melhor para trazer para ele um conforto. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Avalie quanto tempo realmente do meu dia eu estou trabalhando. O trabalho ocupa 12 horas do meu dia, 14 horas, 10 horas. Se uma pessoa que trabalha registrada ela tem que trabalhar 8 horas e 20, tem pessoas que são registradas e continuam trabalhando depois. Então, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Preciso que você avalie. Torne o seu trabalho uma atividade prazerosa. Cleito, como que eu vou tornar meu trabalho uma atividade prazerosa? Exemplo, eu cumpria meu propósito na última empresa que eu participei, que eu trabalhei. Eu fazia treinamentos com o meu time, então era prazeroso, porque eu cumpria meu propósito. No seu trabalho você tem uma oportunidade de conhecer pessoas, no seu trabalho você tem uma oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas. Mas tudo depende da maneira como você enxerga. Se você fica amaldiçoando o seu trabalho, se você fica reclamando do seu trabalho, se você fica falando que o seu trabalho é difícil, nunca que ele vai ser prazeroso. Só que você só entende o valor que o seu trabalho tem no dia que você fica desempregado. Que aí você olha e fala assim, poxa, é verdade, ó. Agora ficou pior. Então, entenda isso. Valorize o seu trabalho. Faça com que essa atividade se torne prazerosa. Isso vai te ajudar. Entendeu? Isso vai tornar o seu dia mais leve. Isso vai, porque olha só, lá você conhece pessoas. E na nossa vida tudo tem a ver com pessoas. Faça isso. Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa. Defina o que é prioridade para você. Se você virar para mim e falar assim, Cleiton, a prioridade hoje é o meu trabalho, ok, mas eu já posso te garantir que em algum momento a conta vai chegar para você. Então, defina o que é prioridade para você. Porque quando você define prioridade, você tem clareza. A clareza ela vai vir quando você estabelece o que é prioridade. Hoje a prioridade para você é trabalhar? Perfeito. Faça isso. A sua prioridade hoje é o que? A família?
Perfeito. Entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você define a família como prioridade, não quer dizer que você vai abandonar seu trabalho. Mas quando você define prioridade, você traz um equilíbrio. Sabe qual é o nosso problema? O maior desafio que o ser humano tem, um dos maiores, é o equilíbrio. Ele começa a fazer uma coisa, ele só quer fazer aquilo. Ah, a prioridade agora é a família. Aí ele acha que é só cuidar da família e esquece das outras áreas, e não é. Você tem a área profissional, você tem a área ministerial, espiritual, financeira, a área da sua saúde, social, todas essas. Mas defina o que é prioridade de acordo com a fase de vida que você está. Faça uma reflexão. Dentro dessa reflexão, traga uma linha de pensamento. Eu preciso trabalhar certo. Eu não preciso trabalhar muito. Isso aqui é importante. Você precisa trabalhar certo. Você não precisa trabalhar muito. O que é trabalhar muito? Fazer coisas que você não precisava mais estar fazendo. Isso está matando o seu dia. Você continua fazendo coisas que você já deveria ter deixado para lá. Quando você prioriza, define as prioridades para você, define até prioridade no seu trabalho, entende o que realmente você precisa fazer, o que é prioridade, o que você tem que fazer, coisas que só você faz, ninguém mais pode fazer por você, isso é prioridade. Tudo aquilo que outra pessoa pode fazer, que é um conselho, passe para essa pessoa. Só que isso você só vai conseguir se você definir as prioridades. Então quais são as prioridades que você tem hoje na vida? Porque sem você perceber, você é escravo do seu trabalho.